Olá pessoal, tudo bem? Consegui enquadrar aqui um pouco, com um pouquinho de corte, mas senão a letra também fica muito pequena. Algumas perguntas assim que são bem rápidas, certo? Só que a resposta não é tão óbvia assim. Olha só, quando chegar o vencimento do IPCA 2030 com juros, né? Termina o pagamento de juros e o principal é devolvido na conta da corretora. Exatamente. Lembrando que o principal não é o valor que você investiu hoje, tá? O principal que é devolvido corrigido é o VNA, certo? Que hoje é um pouco menor do que o principal, porque essa diferença que sobra são os juros semestrais corrigidos ao longo dos próximos 9 anos, no caso do IPCA 30, esse título aqui. Essa pergunta aqui eu vou ficar um pouco mais de tempo nela, então eu vou para as outras primeiro. Para saber quanto meu título vale hoje, que está com marcação a mercado, isso aí não é só o IPCA 26, viu? É qualquer IPCA. Eu multiplico a quantidade de títulos pelo VNA atualizado da Ambima? Sim, exatamente. É exatamente esse processo. Aí você vai saber o quê? O poder de compra hoje que ele vai ter no vencimento, certo? Porque o valor que você vai ter no vencimento vai ser outro. Porque o VNA aumenta todos os dias. O Brás pergunta: quando a taxa IPCA estiver alta, é momento de comprar? Bom, quando a taxa IPCA é a inflação. A taxa do IPCA é a inflação. Quando a inflação está alta, é momento de comprar? Claro que é, porque a gente vai ter proteção para a inflação e com certeza a gente vai estar comprando uma taxa prefixada, que é a taxa depois do mais, né, IPCA mais, a taxa depois do mais vai estar mais alta, porque com inflação alta a taxa estressa. Então sim, é uma excelente hora de comprar. Quando baixar a taxa é momento para liquidar, é isso? Olha, alguns investidores por aí, né, eles vendem não só quando a taxa baixa, mas eles vendem quando a taxa sobe e realizam prejuízo de marcação. A gente aqui não vende, tá? Essa é a grande diferença do nosso canal para o resto da internet. A gente não vende, tá? Porque a nossa ideia é justamente acumular o juro composto, certo? É a longo prazo e acumular o juro composto, tá? E esse é o jeito certo, é o jeito assim, ó, que não tem dúvida que você vai ganhar, em que não importa a taxa, certo? Não importa o momento de entrada. Se você ficar no papel pelo longo prazo, você vai ganhar. Essa estratégia não tem erro. Não tem erro. É uma das maneiras que a gente fala aqui no canal da gente sair um pouco dessa corrida de maluco que é a marcação a mercado, certo? A gente não tem que ficar correndo atrás, que nem os ratinhos dentro de um aparato de laboratório, certo? A gente não tem que fazer isso com a nossa vida financeira. O que a gente tem que fazer? A gente tem que comprar, acumular, ser paciente e deixar o juro composto fazer o seu trabalho, certo? Esse é o único jeito certo de ganhar no Tesouro Direto. Esse é incontestável. Ninguém pode fazer um vídeo me refutando nesse aspecto. Não, ninguém. Ah, mas vai acontecer isso, mas vai acontecer aquilo. Não, não. O longo prazo sempre vai te beneficiar. Sempre. É um dos raros casos em que a gente pode usar a palavra sempre, certo? Então, pessoal, coloquem isso na cabeça, certo? Isso, simplesmente isso. Comprar e ficar, acumular, comprar e ficar, acumula cota, acumula título, acumula títulos pagadores, acumula, certo? Você fazendo isso, você vai ganhar de qualquer analista de investimento, certo? Então, assim, se a taxa está alta, compra. Se a taxa baixou, você não vende. Você pode comprar menos ou esperar, não comprar naquele momento, certo? Agora, a dúvida do Júnior. Tenho 20 mil reais, queria fazer um aporte do IPCA 35. Vale a pena aporte de uma vez ou aportar todo mês no IPCA 35? Então, pelo que eu entendi, são coisas diferentes, né? Porque uma coisa é como é que você vai aportar esse valor mais alto que você tem, que são os 20 mil reais. E outra coisa é o aporte mensal que a gente faz sempre, de rotina, certo? São coisas diferentes,
certo? Então assim, ó, a sugestão do nosso amigo intergaláctico resume muito bem o nosso pensamento aqui, ó, que é o famoso aporte fracionado, tá? Então, fracione o valor em 10 aportes durante 10 semanas, cerca de 2 meses e meio. Você comprará assim cerca de um título por semana, que ele está mais ou menos R$ 1.900, né, oscilando um pouco mais, um pouco menos. Se a taxa aumentar, você poderá comprar um pouco mais, certo? Se a taxa reduzir, você reduz o valor do aporte ou espera, aumentando eventualmente, tá? Tenderá assim a ter uma boa taxa média, aproveitando o movimento de alta ante o estresse do mercado e reduzindo o ritmo em caso de relaxamento de taxas, certo? Então assim, se a pessoa tem um valor maior, né, um valor bem mais alto do que o seu aporte mensal rotineiro, o que acontece? É muito importante fazer o aporte fracionado, mas é muito importante mesmo, pessoal, porque quando a pessoa faz um aporte único, ela compromete aquele valor alto, aquele valor grande naquela taxa que ela comprou. E se a taxa continuar subindo? Esse é o ponto, certo? Se a taxa continuar subindo, pode demorar muito tempo para recuperar. E aí a pessoa vai sofrer, e a pessoa vai perder o sono, e a pessoa, eu fiz besteira, esse governo isso, esse governo aquilo, e aí começa a vir um monte de ideias na cabeça que não tem nada a ver com o investimento, certo? O prazo não é 2035, então, muitas vezes as pessoas compraram aí o IPCA 35 sem ter muita noção, e, e aí como ele é um título aí de prazo longo, né, ele sofre na marcação a mercado, certo? Se a taxa sobe, o PU, o preço unitário, desvaloriza bastante. E aí a pessoa se desespera, né? Fica nervosa e tal, enquanto que assim, ó, enquanto que ela não observa o seguinte: 2035, até lá, nós vamos ter quantos governos no meio desse tempo, né? Então vai ter muita coisa, vai acontecer muita coisa até lá. São 14 anos, né? São 14 anos, então pega aí talvez, provavelmente uns 4 governos diferentes, né? Então é muita coisa, certo? Então o que tem que fazer? Tem que fazer o aporte fracionado se o valor é maior. E a grande virtude assim de fazer como o nosso amigo intergaláctico está falando é o seguinte: é que você vai pegando o feeling da coisa, certo? Você vai ter compras boas e compras não tão boas e compras um pouco melhores nesse prazo, certo? E aí você vai ter o feeling, isso por si só já vai te ensinar uma certa intuição do momento bom de entrar. E lembrando, ó, como a gente falou aqui pro Brás, a gente entra, a gente não sai. A gente espera o vencimento, certo? Além do... nosso canal tem muitos lemas, certo? Então assim, ó, além do aporte fracionado, a gente quer o juro composto no longo prazo. No longo prazo... E aí tem outra verdade que eu preciso falar para vocês. No longo prazo o preço não importa. A gente não acredita nisso, tá? A gente vários investidores, vários youtubers, sabe, que investem e falam das suas estratégias na internet. Vários já falam isso hoje, tá? Que essa história aí de preço não importa, isso é conversinha para boizinho dormir. Olha o ronco. Para boizinho dormir, certo? Preço importa, importa e muito. Preço tira o sono, preço te faz errar, preço te faz vender ativo na hora errada. Preço importa, gente. Tá? Não caiam nessa asneira de que preço não importa. Preço importa e muito. Como a gente não sabe adivinhar o futuro, a gente tem que se defender disso, como fracionando o aporte. E a outra coisa que tem na pergunta é o seguinte: e aporte mensal no IPCA 35? Isso é outra estratégia, certo? A gente sabe que aquela pessoa que aporta constantemente, certo? Sem olhar a taxa, tá? E acumula isso no longo prazo, tem uma estratégia. A gente sabe que essa pessoa vai ter um grande acúmulo lá no vencimento do papel, certo? Mas esse cara que compra todo mês, ele não está olhando o preço, ele está comprando sempre.
pessoal, vejam só, a gente falar genericamente que preço não importa, tá errado. E a gente dizer que ele não tá olhando preço, também tá errado. Por quê? Porque, na verdade, ele tá com o longo prazo a favor dele. Ele não vai parar de investir. E esse é um ponto também que a gente tem batido forte no canal, certo? Que a gente tá tirando isso aí dos vários leilões que nós acompanhamos, que nós fazemos a cobertura para vocês, que nós tentamos ali fazer uma inferência de estratégia, seja por parte do vendedor, que é o Tesouro Nacional, seja por parte dos compradores, que são os grandes bancos, grandes fundos financeiros, fundos de investimento, fundos de pensão. Então, uma coisa que eu consegui já perceber e eu venho falando para vocês é o seguinte: os grandes investidores institucionais, que a gente apelidou de tubarões, os tubarões não desistem, eles não param de investir, eles sempre têm aporte. Claro que pessoa física é diferente, uma hora o nosso aporte acaba, certo? Eu também trabalho, eu também tenho a minha vida pessoal, a minha vida profissional, certo? E também tenho o meu salário, então sim, isso tem um limite, certo? Então a gente faz o aporte fracionado ao longo do mês. Uma hora, se a taxa está muito alta, muito boa, a gente faz um aporte maior e aí fica sem ter restante do aporte, como vários de vocês já falaram aqui no canal. Olha, meus aportes acabaram. Então vamos ter que esperar um período aí, vamos ter que esperar outro mês, enfim, certo? E isso é normal, faz parte do jogo, tá? Mas o importante, não parar de investir. Eles sempre investem. Quando a taxa está subindo, eles compram em todos os momentos, certo? Se a taxa está caindo, eles estão comprando em todos os momentos. Então, eles têm investimentos com taxas boas, com taxas ruins, certo? O que faz a diferença? É que o investidor institucional não pode fazer resgate antecipado com o tesouro. Eles não podem. Não podem. Então, isso aí já define uma estratégia. Eles compram e ficam, eles fazem o buy and hold praticamente forçado, certo? Tá, existe o mercado secundário e tal, mas o mercado secundário, como é que a gente vê a temperatura do mercado secundário? Pelo que as instituições dealers compram. Por quê? Porque as instituições dealer, elas têm uma tarefa, elas têm que prover liquidez no mercado secundário para as instituições fazerem o troca-troca entre si, certo? Então, a gente vê que as compras deles são muito pequenas. Por quê? Porque não precisa de tanta liquidez assim, porque o troca-troca não é tão intenso assim como as pessoas físicas fazem, certo? Então, gente, assim, ó, aporte fracionado, comprar e ficar, certo? Aporte mensal sempre, todos os meses, porque ele não vai parar de fazer o aporte. Essa é a condição. Ele pode não olhar a taxa, pode não olhar a taxa, mas ele só vai ser vencedor se ele continuar. Ele tem que continuar, tem uma condição aí. Ele continua, por quê? Porque aí a taxa vai ser diluída ao longo do tempo. Com aporte fracionado, a gente faz uma ideia parecida. A gente mimetiza, a gente imita isso com um aporte ali de 20 mil reais que pode fazer em 10 semanas, certo? E isso é uma sugestão, tem muitas outras possibilidades, tá? Então, pessoal, não quero estender demais o vídeo. Então, assim, ó, perguntas rápidas com respostas que não são óbvias, tá? Tudo que eu falei aqui, certo? Eu já falei antes no canal, muitos de vocês sabem muito bem disso, mas não é óbvio, não é tão óbvio assim. Tanto que, assim, ó, a imensa maioria das coisas que eu falei aqui, eu não encontrei na internet. Eu acabei adquirindo com a minha própria experiência de investidor, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.